Um cordial bom dia a todos e todas que nos acompanham em mais um devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia FLT. Momento onde nós temos a oportunidade de prestarmos culto ao nosso Senhor, ouvindo e meditando na Sua Palavra. Culto este onde nós nos reunimos na presença e em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúdo toda a comunidade que nos acompanha com o lema previsto para esta semana, que se encontra no texto presente, no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 23, que assim nos diz: Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Neste domingo, conforme o calendário litúrgico prevê, celebramos o Domingo de Ramos, data onde rememoramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Entrada esta na qual ele é aclamado pela multidão como o verdadeiro Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, inicia o que poderíamos chamar de final de temporada de sua trajetória no ministério. Permito-me dar um pequeno spoiler, mas significativo, momento deste final de temporada. Jesus Cristo encerra essa temporada com um ato heróico, que possui essencial significado da Páscoa para todos os que creem nele. E o símbolo deste ato heróico se encontra aqui. Assim como na Páscoa, o povo judeu celebra a libertação do Egito, a qual Deus operou por intermédio de Moisés e possibilitou o povo a viver com Deus. Neste domingo de Ramos, iniciaremos a Semana da Páscoa, onde nós rememoramos e celebramos a libertação da escravidão do pecado, operada por Deus pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, revelada na sua palavra, que iniciou em nossa vida pelo sacrifício vicário de Cristo no Calvário, nos proporcionando a chance de vivermos vida eterna com Deus. Sacrifício este que sucedeu à sua entrada em Jerusalém, pelo qual o Filho do Homem, nosso Senhor e Salvador, enfim, foi glorificado naqueles dias, é glorificado hoje e será glorificado para todo o sempre. Passamos agora ao momento de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais este momento, por mais esta manhã, onde nós podemos celebrar mais um culto diante da Tua presença. Peço que o Senhor abençoe todos os momentos em que se sucederão, que o hino que possa ser tocado no seguinte momento possa estar preparando os corações para a Tua palavra que será proclamada. Tudo mais nós colocamos diante de Ti e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Em preparação para a palavra, que será trazida pelo meu colega, o estudante Paulo Maier, convido toda a comunidade que nos acompanha para que louvemos ao Senhor através do hino que será reproduzido. Povo alegre de Jerusalém, lá bem ao longe
Um bom dia a todos e a todas da nossa comunidade acadêmica e também um bom dia a cada qual que acompanha o nosso culto pelo YouTube. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. O que nós temos feito nos últimos dias que promove a Cristo? Nós poderíamos ser chamados de discípulos de Jesus hoje? Poderíamos facilmente responder: somos cristãos, tudo o que fizemos é para Jesus. Nós realmente somos uma comunidade protagonista da caminhada, comprometidos com Cristo. Conforme o calendário litúrgico, o texto previsto para a meditação do próximo domingo é o texto de João 12, versículos de 12 a 16, onde celebramos o Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão. Porém, hoje, a reflexão será feita tendo como base o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Que é o texto paralelo ao Evangelho de João 12. Eu convido aqueles que puderem a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Passo a ler o texto na versão NVI. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram um animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em voz alta, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Até aqui, a palavra do Senhor. Esse texto ele quer nos mostrar que Jesus ele não está apenas entrando em Jerusalém. Ele está entrando no evento culminante de toda a sua obra, a Páscoa. E nesse sentido também os primeiros cristãos celebravam o Domingo da Paixão, que dava início à Semana Santa. Um dos lugares onde o povo se reunia nesse domingo era o Monte das Oliveiras, local onde Cristo foi preso. De lá o povo rumava para Jerusalém. Lembrando assim o início do grande evento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho de Lucas ele começa com o nascimento de Jesus. E logo após, Lucas nos mostra como Jesus era o Messias de Israel, anunciando a todos as boas novas do reino de Deus, aos pobres, e como ele era o verdadeiro profeta de Deus para Israel. Podemos dizer que Lucas retrata Jesus como um novo Moisés, que está renovando a aliança de Israel com Deus.
Sendo assim, Jesus parte com os seus discípulos a uma longa viagem a Jerusalém, onde eles se juntarão a vários israelitas para celebrar a antiga festa da Páscoa. Lucas quer que essa viagem do monte até Jerusalém lembre-nos da longa viagem da antiga nação de Israel. Com Moisés, eles foram do Monte Sinai até a terra prometida. Mais tarde, o rei Davi estabeleceu Jerusalém como sua capital. Aqui, Lucas retrata Jesus como um novo Moisés que está renovando a aliança de Israel com Deus. E como o novo Davi, ele está reunindo pessoas para viver sob seu governo. Por onde Jesus passa, Jesus conta várias parábolas. E aqueles e aquelas que passam a seguir Jesus se veem obrigados a pensar e a viver de uma maneira completamente diferente. Cuidando da maneira de como se usa o dinheiro, de como se resolve os conflitos, de como se comportar em relação aos pobres, transformando a ganância em generosidade e a raiva em perdão. Na comunidade de Jesus, todos são bem-vindos e bem-vindas. As pessoas marginalizadas que ele cura, as prostitutas, os cobradores de impostos. Este é o grupo de Jesus. E os líderes religiosos de Israel observam isso e começam a criticar. Se ele é mesmo profeta de Deus, por que acolhe os pecadores e come com eles? Jesus quer que os líderes religiosos enxerguem os pecadores e marginalizados, assim como Deus os vê, sendo resgatados da morte. A comunidade de Jesus está aberta para todos. É preciso somente reconhecer a misericórdia de Deus. Enquanto Jesus vai em direção à Páscoa, os líderes religiosos optam por um comportamento diferente dos seus seguidores. Diferente dos seguidores de Jesus, não reconhecendo a misericórdia de Deus e planejando tirar a vida de Jesus. E neste sentido, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos leva a refletir 3 formas diferentes de comportamento. E o primeiro comportamento é o comportamento dos discípulos. É por ocasião da Páscoa que se dá o episódio desse texto, que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, acompanhado de seus seguidores e seguidoras, bem como uma numerosa multidão de peregrinos. E o versículo 18, que se refere à parábola das 10 minas, registradas nos versículos precedentes. E então Jesus ele prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E Jerusalém era o centro do poder político, religioso e econômico da Palestina nos tempos de Jesus. Era um lugar de exploração econômica e de opressão política. E prestava contas ao imperialismo romano. Estima-se que a população residente em Jerusalém no século I não passasse de 40 mil habitantes. Porém, em ocasiões festivas, tal como a festa da Páscoa, a cidade atraía mais de 200 mil peregrinos. Sendo assim, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, conforme o versículo 29, os romeiros que possuíam melhores recursos, eles hospedavam-se na cidade. Mas os peregrinos, os mais pobres, acomodavam-se nas imediações de Jerusalém. Povoados como Betfagé, do grego casa do figo, e Betânia, casa do pobre, serviam como alternativa de hospedagem para as pessoas mais próximas, uma hospedagem mais barata, que ficava a cerca de 3 a 6 quilômetros de Jerusalém. E esse é o caso de Jesus e seus acompanhantes. Jesus costumava hospedar-se na casa de Lázaro,
na casa de Marta e Maria, em Betânia. Jesus então enviou 2 dos seus discípulos. Podemos dizer que Jesus havia planejado esse episódio quando diz: vão até a aldeia que fica ali adiante e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam-no aqui. E se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Soldados e oficiais romanos podiam requisitar animais para o serviço. A menção ao fato de que o Senhor precisa dele poderia fazer supor que este animal estava sendo requisitado por alguém do exército romano que, por ocasião da Páscoa, era escalado em grande número para garantir a segurança e a paz romana. Mas muito provável que se tratava de um combinado entre Jesus e o proprietário do animal. O uso do jumento como montaria por parte de Jesus, ele representava a paz e a humildade. Os reis, eles voltavam a cavalo após vencer a guerra. Mas a realeza de Jesus é outra. A paz é a sua marca. Segundo a profecia de Zacarias 9, versículo 9, o jumento que leva Jesus está levando o autor, o protagonista da nova aliança. Em relação aos textos paralelos de Mateus, Marcos, João, o relato de Lucas sobre a entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém, apresenta omissões, mas também apresenta acréscimos. Lucas não menciona o gesto de cortar ou usar ramos como saudação a Jesus. Justamente aquilo que dá um nome ao Domingo de Ramos, a partir do século VII. Tampouco fala da aclamação hebraica Hosana, que significa salva-nos. E nem traz uma referência explícita a Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz: alegrem-se, muito cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Por outro lado, Jesus é saudado como rei em Lucas. Os que escoltam Jesus são os seus discípulos, seus seguidores, testemunhos de sua prática libertadora. Não é a multidão de peregrinos que ainda não o conhecem e que aclamam somente. Seus seguidores querem vê-lo tomando o poder. Puseram-se jubilosos ao louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. E enquanto a caravana se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, ao chegar cada vez mais perto de Jerusalém, a multidão começou a enaltecer a Deus em voz alta por causa dos seus grandes feitos poderosos, os quais tinham testemunhado na companhia de Jesus. O pico do monte estava a 700 metros acima do mar. Toda a cidade de Jerusalém avistava um grande panorama. E enquanto Jesus descia, o júbilo se intensificava cada vez mais e a multidão clamava o louvor, conforme o Salmo 118, versículo 26, que diz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Naquele tempo não se homenageava com medalhas ou placas de bronze ou prata, mas sim com folhas de palmeiras ou ramos. De vez em quando eram entregues em bandejas, conhecidas como salvas. Também na falta de palmeiras, homenageava-se com o que tinha à mão, ou melhor, com a própria mão, cujo formato, quando espalmada, lembra sutilmente a folha
de uma palmeira. O aceno da mão, ou mesmo o aplauso, preenchia o lugar das folhas. Daí a expressão salva de palmas. As palavras do Salmo, que vem em nome do Senhor, era conferida uma importância messiânica. Então, sob o vivo aplauso da multidão, o vindouro foi saudado como o rei. E dessa maneira se reconhecia a dignidade real de Jesus. Como nós temos reconhecido Jesus em nossas vidas? Como tem sido o reinado de Jesus Cristo em nossas vidas? Apenas um título que usamos para Ele? Deixamos Ele reinar apenas em algumas áreas das nossas vidas? Ou Ele realmente governa sobre tudo em nossa vida? Jesus é o Rei, enviado por Deus. Paz no céu e glória nas alturas deve ser entendido no sentido de que existe paz no céu, porque Deus se compadeceu de seu povo ao enviar o prometido Rei da Paz para Jerusalém. E com isso eu menciono a segunda forma de comportamento. O comportamento dos fariseus. Para observar o que acontecia, os fariseus eles haviam se misturado entre a multidão. Pelo fato de notar que já não tinham o respeito necessário para poder dar ordens ao povo, eles se dirigiam a Jesus com o objetivo de estabelecer a ordem entre os seus seguidores. Jesus deveria proibir esse júbilo dos discípulos. E visto que para os fariseus Jesus não era aquilo que seus discípulos proclamavam. O júbilo da multidão, segundo os fariseus, não passava de blasfêmia. Jesus concordou com o júbilo do povo, respondendo aos fariseus: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A expressão as pedras clamarão é proverbial de Abacuque, capítulo 2, versículo 11, que diz: pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Aqui ela representa a destruição de Jerusalém, sendo que as pedras da cidade e do templo representam um juízo condenatório de Deus. E agora, por ocasião de sua entrada em Jerusalém, Jesus ele deseja ser enaltecido como o redentor de seu povo. Jerusalém deveria decidir se queria ou não acolhê-lo como seu rei e salvador. Jesus não se intimida, porque está convencido de que o povo está se cumprindo, de que o tempo está se cumprindo. E seu desfecho é incontornável. Ou seja, a vontade de Deus será feita de uma forma ou de outra. Para os fariseus, Jesus é simplesmente um mestre, um homem sábio, que ajuda os mais necessitados. E para nós? O que Jesus tem sido para nós? Jesus Cristo é para nós uma pessoa importante? Apenas um bom exemplo? Apenas uma referência de espiritualidade? Com isso eu menciono a terceira e a última forma de comportamento que o nosso texto nos mostra, que é o nosso comportamento em relação a Jesus. Qual é o nosso comportamento em relação a Jesus? Jesus, sendo aclamado como um rei, louvado como Deus, não adota nenhuma das posturas típicas dos reis divinos do seu tempo. Ele permanece humilde, pobre, manso e pacífico. E a multidão diante de Jesus experimenta um misto de excitação e frustração. Percebem que Jesus ele inaugura um novo tempo, mas não se dão conta de que esse novo mundo de Jesus, inaugurado por Jesus, não se parece em nada com o reino que tinham imaginado. O Rei, Senhor, Messias, Deus, Jesus não reclama vingança, não subjuga inimigos,
não ostenta força e nem poder bélico. Enquanto Jesus entrava na cidade, ecoava nas mentes a pergunta se ele seria de fato um Salvador. Um jumentinho? E por que não um cavalo imponente, uma espada reluzente e ameaçadora? Afinal, assim deveria ser um rei. Mas ele era diferente. Desarmado, humilde, porém firme e consciente daquilo que estava fazendo. Seu objetivo transcende a ideia de poder e domínio. Ele era amado e aclamado sem esforço por muitas pessoas. Não seria agora o momento de reunir os seus seguidores para lutar contra os romanos? Quem alimentou essa ideia de que Jesus erguia a espada contra os poderosos, na verdade, desejava isso tão intensamente que não entendeu a verdadeira humildade do grande Messias, do grande Mestre. E por fim acabou por se juntar à multidão que gritou: crucifica-o! A humildade de Jesus nunca foi parte de seu plano. Antes sempre foi parte da sua essência divina. E o seu poder e a sua glória estava naquilo que haveria de acontecer na Páscoa, a sua morte e ressurreição. Com isso, Jesus nos mostra e nos ensina que é possível viver em tempos difíceis, mas para isso não podemos omitir a sua palavra, os seus ensinamentos e principalmente aquilo que ele fez por cada um de nós na cruz. Será que nós entendemos qual é a verdadeira humildade de Jesus? O nosso testemunho público revela aquilo que nós cremos a respeito de Jesus. Só podemos dizer que ele é rei se ele realmente for rei em nossas vidas. A entrada de Jesus em Jerusalém fez os discípulos tomarem uma posição e terem um determinado comportamento. Qual é a nossa posição e o nosso comportamento hoje, em meio às situações que nós estamos vivendo? Como discípulos de Jesus, nós estamos combatendo o nosso próximo ou nós estamos servindo? É o comportamento verdadeiro de discípulo e discípula de Jesus, o qual realmente muda a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir em relação ao próximo, o qual crê na misericórdia de Deus e exalta o nome do nosso Rei Jesus Cristo, o qual entregou a sua vida para aquele que nele crer, o qual caminhou humildemente até a cruz, entregou a sua vida para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados e exclama: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ou é como o comportamento dos fariseus, que questionam a autoridade de Jesus e não acreditam na misericórdia de Deus e muito menos o significado da verdadeira humildade. O meu desejo é que possamos exaltar o nome do nosso Rei Jesus Cristo, mesmo passando por momentos terríveis, como esse momento de pandemia. Em João, capítulo 16, versículos 33, Jesus diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Somente a palavra de Deus e o seu amor por nós, que foi demonstrado pelo sacrifício de seu Filho na cruz, é capaz de nos confortar e fortalecer a nossa fé, nos dando esperança por dias melhores. Nós possamos buscar as forças necessárias para cada dia, proclamando, orando e ouvindo a palavra do Senhor, a qual nos dá forças em momentos de aflição, para acompanhar o nosso próximo, ajudar da melhor forma possível e de acordo com aquilo que estiver ao nosso alcance. Acolher, ouvir, aconselhar, se for preciso, exortar. E ter a consciência de que, na situação que estamos vivendo, quando nós nos protegemos com medidas de segurança em relação à pandemia, também estamos protegendo o nosso próximo. Onde estivermos, na situação que nós estivermos,
crendo na bondade e na misericórdia de Deus, com um comportamento digno de um verdadeiro discípulo de Jesus, sempre promovendo a Cristo e não a nós mesmos. Como diz Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio e a indiferença dos bons. Que possamos realmente ser verdadeiros discípulos de Jesus em todos os momentos de nossas vidas, trocando a guerra pela paz, o ódio pelo amor e a raiva pelo perdão, a ostentação pela humildade, trocando o autoritarismo pelo companheirismo, a intolerância pelo respeito, o rancor pela mansidão, a exploração pela solidariedade e o cheiro da morte pelo aroma da vida, a qual nos é concedida através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não o deixará, nunca o abandonará. Portanto, não tenha medo, não desanime. Amém. Neste instante, convido aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui a nos reunirmos em um momento de oração, que acontecerá em uma sala no Google Meet. O link para entrar nesta sala está na descrição deste vídeo. Que Deus os abençoe.